Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é quarta-feira, 25 de janeiro, eu sou Thaís Herédia, vamos juntos pelas principais notícias de economia no Brasil e no mundo. Turma, você pensa assim, ontem não teve nenhum discurso inflamado, nenhuma ideia que preocupasse, ou que assustasse o mercado, ou que levantasse dúvidas sobre os impactos na economia, ou aquele questionamento sobre, olha, já fizeram assim, deu errado, por que vão fazer de novo e tal. Eu estou dizendo tudo isso pelo seguinte, vocês vão ver aqui no episódio desta quarta-feira, que é feriado aqui em São Paulo. Se você morar em São Paulo, eu sei que você está descansando, então você deve ter liberdade para ouvir o nosso podcast a qualquer hora. Mas a gente é ouvido no Brasil inteiro, quiçá em todo o planeta. E no episódio de hoje, a gente vai abrir espaço aqui para tratar de dois temas diferentes. Um, que é bastante conjuntural e que nós temos que falar bastante dele esse ano. Eu estou falando da inflação que está instalada no país. E o outro, sobre o que está acontecendo com as Big Techs, que estão mandando dezenas de milhares de pessoas embora. Estão perdendo dezenas, para não dizer centenas de bilhões de dólares em valor de mercado. O que isso tudo quer dizer? Para você aí que se aventurou, resolveu experimentar, investir nessas empresas lá fora, com as possibilidades que foram abertas nos últimos anos, você que chegou agora há pouco tempo no mercado de capitais, está experimentando ali um pouquinho, aqui outro ali, a conversa de hoje, do episódio de hoje, é muito bacana com um cara que é uma referência no mercado, não vou dar nem spoiler de quem é, para manter você comigo até o final do episódio. Uma referência no mercado e explica o processo, porque a gente fica olhando os números, né? Olha os dados e tal, e não sabe o que fazer com aquilo, mas por quê? O que está por trás dessa decisão? Então, fica comigo porque o podcast de hoje continua sobre o que é fato e o que é factual, mas a gente vai conseguir se aprofundar um pouco mais nesses dois temas, inflação no Brasil e o que está rolando com as Big Techs lá fora. Vamos começar falando sobre a inflação no Brasil. A gente tratou muito aqui sobre as indicações da pesquisa do Focus, né? Aquela do Banco Central, e falei bastante com vocês sobre esse processo de desancoragem das expectativas, né? Dos agentes econômicos olharem e dizer assim, ixi, o trem está ficando feio para o Banco Central de conseguir cumprir o seu mandato e cumprir a meta de inflação. O resultado do IPCA 15 de janeiro, que foi divulgado na terça-feira, ele completou esse quadro e não há mais dúvida de que o processo inflacionário no Brasil, ele está mais enraizado, mais espalhado e, portanto, mais resistente. Os banqueiros centrais no mundo inteiro sabem que tem uma inflação que é a mais tinhosa, a mais teimosa, a mais difícil de se combater, é exatamente aquela que ela não sobe, ela não dispara, mas ela também não cai. Ela fica mais resistente ao longo do tempo. Esse é um temor que preocupa os bancos centrais dos países desenvolvidos, que estão lidando com inflação até maior do que a nossa, pelo menos ali do número, né? Porque a nossa estruturalmente a gente sabe que está alta, que tem aí um artifício da queda dos impostos e, portanto, está instalada essa dúvida sobre como é que o Banco Central vai lidar com o atual processo inflacionário. Para esse debate, nós contamos hoje com a ajuda do Gustavo Cruz, que é economista-chefe da RB Investimentos, que ele elencou para a gente quais são os eventos e as preocupações que fazem ali o rol de riscos para o processo inflacionário brasileiro e, portanto, para o trabalho do Banco Central. Em primeiro lugar, não poderia ser diferente, é a incerteza com relação ao risco fiscal, a regra fiscal. Ela vai ser frágil, ela vai ser forte, afinal de contas, qual vai ser a regra de limite de despesas e de alocação de recursos, ou seja, alocação de receitas, que o governo Lula vai adotar? Não está claro ainda, né? A Haddad faz um discurso moderado, o ministro da Fazenda, o presidente apimenta do outro, então ainda há uma incerteza muito forte e essa talvez seja o maior consenso entre os economistas. Hoje esse risco está dado e ele mantém incerteza no caminho. O segundo risco é com relação às metas de inflação. O debate está dado, está aí. A gente já sabe que o governo vai querer discutir o atual nível das metas de inflação. Aí começou um rebuliço, porque surgiu a seguinte dúvida, olha, o sistema de metas para inflação adotado no Brasil estipulou que o mês para a decisão da meta é junho,
mês 6, meia dúzia, junho de todos os anos. Mas começou a haver uma especulação, aí, um boato, de que a primeira reunião do Conselho Monetário Nacional, que é o colegiado que define a meta do novo governo, já traria o debate da meta de inflação dos próximos anos, até deste ano, se o governo já gostaria de mudar a meta de inflação deste ano, que é de 3,25. Isso gerou um burburinho no mercado e adicionou um grau de incerteza até sobre o calendário, porque se tem uma coisa que ajuda a manter a previsibilidade dos agentes econômicos, minha gente, é calendário, né? Isso vale para a vida, né? Vocês já pensaram quanto que o calendário ajuda a gente a se organizar? Acompanhar e manter o calendário ajuda também a manter a previsibilidade sobre o trabalho do Banco Central. Então, essa possibilidade foi descartada, pelo menos por enquanto, né? Não vai haver reunião do Conselho Monetário Nacional no mês de janeiro, ela vai acontecer em fevereiro, né? Fontes da equipe econômica estão dizendo: calma, não, a gente sabe, a discussão é só junho e tal, tentando botar um pouco de panos quentes, mas isso não retira do cenário esse risco da mudança da meta para a inflação. O terceiro ponto é o aumento de juros nos Estados Unidos. Primeiro porque suga capital, né, para lá. Esse está um pouco arrefecido diante aí de uma percepção de que a economia americana já está desacelerando, que os juros não vão precisar subir tanto e tal, que pode manter um certo fluxo de capital para os países emergentes. Os bancos lá fora, as casas de análise estão dizendo, olha, mercados emergentes, Brasil está barato, está menos arriscado e tal, na comparação com os comparáveis, né, com os nossos concorrentes comparáveis para investimento de capital estrangeiro. Mas ainda assim é um fator de risco. Vai depender lá de como essa inflação enraizada, essa inflação difícil de combater, vai se comportar nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda, elevação dos preços administrados para aumentar a arrecadação. Lembra que nós temos aqui uma isenção de impostos federais sobre os combustíveis? Para gasolina e álcool está mantido até 28 de fevereiro. Se o governo devolver os impostos para gasolina e álcool, ele consegue recuperar, sei lá, algumas dezenas de bilhões de reais em arrecadação e ajuda nas contas públicas, mas ele bota pressão inflacionária na praça. Qual escolha ele vai fazer? Essa escolha ainda não está clara, portanto, aparece como fator de risco inflacionário. E olhando lá para fora novamente, um novo choque de preços de commodities, impulsionados tanto pela guerra na Ucrânia, que ainda não acabou, né, minha gente? Pelo contrário, vai completar um ano aí de perdas e, enfim, insegurança geopolítica e toda essa escalada nuclear que os russos ficam ameaçando o mundo. Esse é o ponto extremamente negativo. E o outro, que tem um lado de copo meio cheio, que é a retomada da economia chinesa, que faz os preços das commodities subirem, nos ajuda aqui com uma demanda maior por exportações e com preços maiores das commodities de ganhos de renda para os exportadores, mas quando as commodities sobem, a gente já viu o que aconteceu, os preços aqui também sobem. Então, o mapeamento dos riscos está mais ou menos por aí. A gente tem hoje também a ajuda do André Brás, participação do André Brás, bastante conhecido economista da Fundação Getúlio Vargas, do Instituto Brasileiro de Economia, que trata um pouco mais dessa que é a maior fragilidade, né? Que é exatamente o que vai ser do fiscal. Ele começa dizendo assim, para o curto prazo, para o mês que vem, para fevereiro, a gente já tem mais ou menos o que está para acontecer. Para frente é que são elas. Vamos ouvir o André. Para a inflação de fevereiro, já temos aí no radar aumentos em duas despesas importantes, mensalidades escolares e gasolina. E, de novo, vamos ter aí um primeiro trimestre com uma inflação um pouco acima do que conseguimos prever inicialmente. Isso não mostra exatamente qual vai ser o tamanho do desafio da inflação desse ano, até porque o ambiente fiscal ainda mostra alguma incerteza e essa incerteza normalmente não ajuda a estabilizar o câmbio, que é um outro flanco, né, de entrada de inflação. Pode aumentar o preço de alguns alimentos importantes, algumas commodities de peso na cesta de consumo das famílias e também nos combustíveis. Então a incerteza fiscal ainda desafia as previsões de inflação para 2023, que só fazem subir nas últimas semanas. E a preocupação é o quão distante essa inflação de novo ficará da meta.
né, as previsões atuais já mostram a inflação acima do teto, que esse ano é mais baixa, de 4,75%, e as estimativas já estão aí acima de 5,2% de inflação para 2023. Olha, minha gente, para a gente terminar esse capítulo, vocês ouviram ali o André Brás citar o aumento da gasolina, né, pela Petrobras. Foi a primeira decisão da Petrobras com o presidente interino, já sob o mandato de Lula da Silva na presidência da República. Tem novidade chegando aí nos próximos dias, a apuração do nosso repórter Pedro Duran, do Rio de Janeiro. Jean Paul Prats, que é o nome indicado por Lula para assumir a estatal, já passou pelos crivos da governança da Petrobras e vai ser analisado pelo Conselho de Administração amanhã, na quinta-feira, dia 26 de janeiro, e deve passar com tranquilidade, como disse Pedro Duran. O caminho já está asfaltado e preparado para ele assumir a presidência. Ele vai assumir ainda interinamente, dali do ponto de vista das regras das empresas de capital aberto, porque o nome dele precisa ser referendado pela Assembleia Geral dos Acionistas, que acontece em abril, mas até lá ele vai atuar normalmente. Isso vai acontecer, então, até quinta-feira. A gente já deve ter novidades sobre isso. A gasolina aumentou cerca de 7,5% para as distribuidoras, vai chegar um pouco menos do que isso nas bombas, talvez 5%, por causa da mistura com álcool anidro, de 27% aí nessa gasolina que a gente consome para os carros, mas de qualquer forma foi um item aí, inclusive citado pelo André Brás. Esse é um tema que não vai deixar nunca de aparecer aqui, né, no Money, nos nossos episódios, porque esse é aquele que preocupa a todos e, portanto, o compromisso assumido de voltar sempre nele. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar do outro tema que prometi aqui para vocês, que é entender o que está acontecendo com as Big Techs. Porque, primeiro, tem muita gente, né, investidor novo, comprando ações dessas companhias, com a possibilidade que se abriu aqui para o mercado de capitais. E nós estamos recebendo aqui informações assustadoras. Só nessa semana, a Alphabet, que é a controladora do Google, a Microsoft e a Vox Media anunciaram demissões de cerca de 22 mil pessoas, 22 mil funcionários, 3 empresas. Nós já soubemos esse mesmo movimento pela Amazon. Até banco de investimento está fazendo isso, Goldman Sachs, outros grandes bancos estão fazendo isso, e a Salesforce, que é uma empresa de meios de pagamento. Nós recebemos hoje no Money o Júnior Bornelli, que é CEO da Stars, que é um dos caras mais conhecidos no mercado na análise de startups e também de Big Techs. A primeira coisa que a gente tratou com ele foi sobre a perda de valor dessas empresas, porque foi absurda. A Amazon, por exemplo, ela tinha um valor de mercado em janeiro de 2022 de mais de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. Hoje ela vale menos de 900 bilhões. Então, uma perda absurda. Quase 1 trilhão de dólar em perda de valor de mercado. A Apple, que foi outra também que caiu muito, saiu de quase 3 trilhões para menos de 2 trilhões de dólares. É bastante, né, gente? É mais que o PIB brasileiro. O mesmo processo na Microsoft, na Alphabet, que é a controladora do Google, e na Meta, que é do Instagram, do Facebook. Todas perderam muito dinheiro em valor de mercado. A conversa com o Júnior começa por aí. O que quer dizer essa perda de valor? E vocês vão ver que eu exploro com o Júnior não só a questão conjuntural, mas o que está ligado ao fundamento das empresas e ao fundamento do setor de tecnologia. Vamos ouvir. Esses movimentos eles são importantes porque essas empresas elas dão contexto no que acontece no mercado, né? Elas são quase um reflexo, um espelho sobre as expectativas que vem pela frente. E esses ajustes eles são importantes nesse momento porque eles refletem um pouco do que foi a euforia ao longo da pandemia. Então é um ajuste normal da demanda, das expectativas do que aconteceu lá versus o que se espera agora. E existem níveis aí, né? A Meta tem uma crise instalada, perda de usuários, perda de receita, perda de faturamento. A Amazon tem um ajuste versus a demanda enorme de e-commerce que aconteceu ao longo da pandemia, que agora volta aos patamares normal. A Microsoft e Google estão fazendo ajustes para recuperar a rentabilidade. Então, existem alguns motivos diferentes para cada uma dessas empresas, mas o fato é que elas têm um desafio de voltar a serem lucrativas como foram no passado, e as pressões econômicas globais fazem com que elas tenham dificuldade de fazer isso nesse momento, e as demissões são já o ajuste mais óbvio, mais direto que elas encontram para recuperar essa lucratividade, né?
Ô Júnior, ainda sobre o valor das empresas, esse ajuste é um ajuste que está conversando com os fundamentos dos negócios? Ou é uma coisa exagerada de momento? Eu acho que existem 2 pontos. Primeiro, como eu disse, a demanda enorme que aconteceu na pandemia, por exemplo, na Microsoft, com nuvem, com softwares de produtividade, isso volta aos patamares anteriores, ou continua um pouco acima, mas não tão grande como foi na pandemia, então tem um ajuste de demanda mesmo. E o segundo ponto a gente está vendo grandes novas tecnologias aparecer e se tornarem populares, como a inteligência artificial, com a história agora do ChatGPT, da OpenAI, e isso começa a criar um movimento de substituição de posições de trabalho por posições, por atividades que serão feitas por algoritmos. Esses algoritmos, eles trazem muita produtividade para algumas áreas, e aí você pode eliminar algumas vagas de emprego, fazendo com que a empresa seja mais eficiente do ponto de vista profissional, sem olhar para a questão, obviamente, humanitária dos desempregos. Então, existe esse movimento de que todas essas empresas, elas sempre usaram muito tecnologia para se tornarem produtivas e cada vez mais produtivas, e esse movimento agora se acelera muito com a popularização de vez da inteligência artificial. Pronto, agora vamos falar das demissões. A Amazon anunciou mais de 18 mil demissões, Google 12 mil, Meta, 11 mil, Microsoft, 10 mil, Twitter, mais de 3.700 funcionários, Spotify, 600 funcionários, Netflix, 505 funcionários e a Apple, 0. Sim, você não viu errado não. A Apple não demitiu ninguém ainda. Uai, mas por quê? Ela está vendendo menos, ela perdeu $1 trilhão em valor do mercado, ela tem problema de fabricação de iPhones na China, ela tem problema de demanda por iPhones nos Estados Unidos. Por que ela está fazendo isso? Bem, o Júnior explica um pouco a diferença de estratégia das empresas. Primeiro, de acomodação do seu negócio e depois de estratégia das empresas. Olha que bacana que ele fala da decisão que a Apple tomou em primeiro lugar, e que se a moda pegar, a gente pode testemunhar aí uma mudança de cultura importante que essas empresas do Vale do Silício criaram nos últimos anos. Vamos ouvir. Olha que coisa curiosa, né? A Apple ainda não demitiu, mas foi a que fez o maior ajuste de salários ou de remuneração no seu alto escalão. Desde o Tim Cook, que perdeu 50% da remuneração prevista para esse ano, até todos os diretores. Então, ela decidiu começar os cortes lá em cima, e isso gera uma economia de muito dinheiro. Então, só o CEO da companhia vai deixar de receber $50 milhões em 2023. Então, ela começou um ajuste diferente. É possível, pelos resultados que a gente vai conhecer daqui a pouco, no mercado, que se a lucratividade, se a receita também desacelerou, como aconteceu nas outras, a gente veja alguns ajustes ali na Apple, sempre aquela máxima no mercado, né? Nunca desperdice uma crise, nenhuma delas está desperdiçando essa crise agora para fazer ajustes que eram necessários ou ajustes que gostariam de ser feitos. Então é possível que pelos resultados a gente veja também um movimento parecido na Apple para que ela se mantenha na rentabilidade que sempre teve. Ô Júnior, para a gente fechar aqui, é muito interessante esse movimento que você traz da Apple, porque quebra um pouco as pernas dessa mistificação dos donos, né? Do Jeff Bezos da vida, do Elon Musk da vida, do próprio Zuckerberg, né? Que é a turma que, assim, que ficou bilionário antes de virar adulto de verdade e se destacou com isso, começou a querer brincar com brinquedos cada vez mais caros. Esse pode ser um movimento que pega nas outras Big Techs e quebra um pouco essa mistificação dos bilionários inalcançáveis? Eu acho que sim, porque essas pessoas, elas entendem que o maior ativo que essas companhias têm são pessoas, né? São as pessoas talentosas que elas conseguem trazer ao longo do tempo, e se elas começam a perder esse time, começam a perder essas pessoas talentosas, as empresas, elas deixam de ser competitivas ou ficam menos competitivas. Então, acho que esse movimento na Apple é um movimento, como eu disse no início, essas empresas, elas causam um reflexo no mercado, né? Elas ditam as tendências, o que deve acontecer. Então, esse movimento, ele foi interessante, ele deve proporcionar outros movimentos nas outras companhias de grandes líderes dessas companhias, que já são grandes bilionários, diminuírem os seus rendimentos para poupar empregos e manter a empresa capaz de acelerar rápido de novo.
Pois bem, minha gente, esse foi Júnior Bornelli, que é CEO da Starce. Super legal a participação dele aqui. É bacana quando a gente não tem discurso inflamado e Brasília pegando fogo, porque aí a gente consegue tratar com mais profundidade desses assuntos que eu tenho certeza que são de interesse de vocês. E quanto mais tempo a gente tiver para se aprofundar neles, né, e não ficar só em cima da crise do dia, mais vocês vão ouvir e acompanhar o que está acontecendo em setores específicos aí que ajudam você a tomar as suas decisões sobre os seus investimentos, sobre o seu planejamento de vida, tá bom? Assim, eu me despeço desse episódio. Se você está em São Paulo, bom feriado. Se você não está em São Paulo, boa quarta-feira. Se cuidem, um beijo e até. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição e sonorização Caio Corraine. Coordenação técnica Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.